Você gostaria de ler mais e não consegue? Fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou te contar a minha experiência. Vou te dizer como eu comecei a ler mais. Talvez você pense que eu sou o tipo de pessoa que sempre na vida gostou de ler, mas isso não é verdade. Até os meus 13 anos, eu não gostava nada de ler, eu só lia quando tinha necessidade para a escola e para as provas. E, inclusive, minha irmã chamou um livro que eu tinha de sonífero, porque todas as vezes que eu pegava esse livro para ler, eu dormia. Mas tudo isso mudou na minha vida, e é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. Eu sou Sângela Thaísa, do canal Aprenda com Sângela, e hoje eu vou te contar um pouco dessa experiência e talvez isso te ajude a ler um pouco mais e também fazer com que o seu filho leia. Bom, deixa eu contar minha história. Como foi que eu comecei a ler? Eu tinha uns 13 anos mais ou menos e eu decidi assistir ao filme Harry Potter. Eu terminei de assistir ao filme, vi que haviam livros a respeito do mesmo filme e eu queria saber mais e conhecer mais a história. Harry Potter não é o tipo de leitura que eu indico nos dias de hoje, mas ele é um livro que tem uma característica muito especial, que é de ser o tipo de livro que te deixa curioso e você quer sempre saber mais. Existem outros livros que também são nesse mesmo estilo, As Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis e outros livros que te fazem entrar naquele mundo e você passa a querer saber daquilo. Então, o que você precisa fazer para ler mais é encontrar um livro que te faça esquecer todo o resto e que você queira ficar nele. Porque depois que você tem essa experiência, algo no seu cérebro muda e você percebe que ler um livro não é somente ler palavras, mas você nota que é entrar em um mundo diferente. A tua vida muda quando você conhece aquela informação, quando você conhece aquela história, quando você conhece aquilo que você está diante ali naquelas páginas. Então, essa é a experiência que você ou seu filho precisam provar para começar a gostar de ler. Sângela, qual é o livro que vai fazer isso comigo? Na boa, eu não sei, porque eu não conheço os teus interesses. Eu não conheço aquilo que te prende mais. Mas agora eu vou te lançar uma pergunta que é a seguinte: se você precisasse ficar em um lugar conversando por 4 horas seguidas, sobre o que você conversaria? Essa pergunta vai iluminar aquilo que você deve ler. Porque se você passaria 4 horas falando a respeito de aventuras, a respeito de histórias, contos, causos, é esse o tipo de livro que você precisa buscar. Se você é o tipo de pessoa que, para passar 4 horas conversando, a conversa precisa ser animada, precisa ter muitas piadas e assim por diante, o livro que eu indicaria para você seriam as comédias de Shakespeare, por exemplo, ou as comédias de algum outro autor, tipo Ariano Suassuna. Então, observe que querer começar a ler não é procurar somente um conjunto de livros que eu posso ler. Aqui no canal eu falo muito sobre os clássicos, mas existe clássico para todo gosto. Então, existem clássicos para pessoas que gostam de rir, existem clássicos para pessoas que gostam de coisas mais profundas. O que você precisa fazer é encontrar o tipo de livro e qual livro se adequa melhor àquilo que você gosta. É claro que às vezes na vida você também vai ler o que não gosta, mas nesse momento que você quer formar o gosto pela leitura, eu indico que você procure livros que realmente te interessem. E existem livros bons que te interessam. Então, para ajudar nisso, eu criei um e-book chamado A Formação Leitora Começa na Sua Casa. Nesse e-book, entre todos os atributos, eu coloquei um questionário para sondar o que você gosta, o que o seu filho gosta e assim por diante. O link para esse e-book vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, assim que você terminar de assistir, clica nesse link, baixa o e-book, é gratuito, e você vai ter acesso a esse questionário. Responda não achando que eu estou aqui com um martelo, olhando assim, nossa, esse daqui gosta de aventura, é um bobo. Não, não tem nada disso. Cada pessoa tem espaço para gostar daquilo que ela quiser dentro da literatura clássica. Então, eu sou o tipo de pessoa que não é muito fã de aventura, mas existem pessoas que gostam.
E muitas boas lições podem ser tiradas dos clássicos de aventura. Muitas coisas boas e reflexões boas podem ser tiradas desse tipo de livro. Então, não fique preso em uma caixa só porque as pessoas disseram que você deveria ler o livro X ou Y, que você deve imitar todas elas. Existem livros e autores para todos os gostos, clássicos, com uma ótima gramática para que você treine e estude mesmo, mas não tente se adequar e se obrigar a ler um tipo de livro só porque alguém está te dizendo que você deve ler. Não é assim que se forma o gosto pela leitura. Então, depois que eu fechei lá minha primeira parte, gostei de Harry Potter e tudo mais, eu comecei a ler As Crônicas de Nárnia e outros livros. E aos poucos eu descobri uma paixão pela leitura mesmo. Hoje em dia eu gosto de ler e quando eu preciso de algo, uma das primeiras coisas que ativa no meu cérebro é: em que autor eu posso encontrar isso? Então, isso daqui é um movimento de criar relação com os livros e fazer dos autores seus amigos. Aos poucos, você vai descobrindo que ler Shakespeare não é somente ler as palavras e gravar informações, mas é um real diálogo. É como se você entrasse na cabeça de Shakespeare e tivesse acesso aos pensamentos dele. Pelo menos é assim que eu me sinto. Esses dias eu estou lendo o Coriolano, do Shakespeare. Tenho gostado bastante. Terminei a cena 1 do ato 1 ontem. E aí eu realmente entro na cabeça do Shakespeare e tenho acesso àquilo que ele está dizendo, a como ele queria montar aquele cenário. E, assim, fique bem despreocupado. Uma das coisas que me fazia querer deixar de ler é pensar que eu leria o livro e não entenderia tudo. E isso é uma coisa normal. Ninguém vai entender tudo em um livro na primeira leitura. E ainda por cima, você sempre tem algo a descobrir com o livro que você lê. Então, essa é uma experiência que eu tenho. Eu gosto de decorar poemas. E em um momento da minha vida, algo que eu não tinha percebido no poema, de repente, aparece na minha mente e diz: nossa, isso que eu estou vivendo é similar àquele poema que eu decorei. Então, ler livros é criar mesmo essa relação e aos poucos vão surgindo ideias, sentimentos, sensações que te farão lembrar daquilo que você leu ou entender aquilo para o qual você não tinha maturidade ainda. Então, se você quiser começar a ler, faça isso. Encontre um livro que te faça gostar disso. E aí, o celular passa a ser um atrapalhante. O celular começa a ser um último caso quando eu esqueci meu livro. Mas veja que é realmente formar essa relação. E depois que você forma essa relação, a sua vida muda como a minha mudou. Eu sou uma pessoa nova, porque se eu não tivesse começado a ler aos meus 13 anos, a minha vida seria completamente diferente, acredito eu. Porque eu não teria acesso à quantidade de personagens que eu tive, eu não teria imaginado sequer que daria para ter uma vida como a que eu tenho hoje. E na verdade, eu não teria acesso a isso porque a minha realidade não permitia. Só que a literatura, ela faz justamente isso. Ela te pega e te joga acima da tua realidade. Porque você que talvez more em um bairro que não tem tanto acesso a esse tipo de conteúdo, você não tem acesso a pessoas que conversem sobre temas tão elevados, com os autores na literatura, você vai ter acesso a tudo isso e melhor, sem sair da sua casa. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado de ouvir a minha experiência. E mais do que isso, eu espero que essa experiência que eu te contei no vídeo te impulsione a começar a ler e fazer da sua casa um ambiente de leitura. Mais uma vez, a formação leitora começa na sua casa e você pode começar isso hoje, com o que você tem. Um forte abraço e até a próxima!